foi muito difícil, né? Que a minha mãe é analfabeta, meu pai também. E eu tinha um sonho de ser jogador, né? Naquela época o jogador não ganhava muito dinheiro, ganhava pouco. Eu tinha 15 anos, né? Para 16, eu tinha que ajudar a minha mãe em casa por causa da situação financeira. Eu precisava cortar cana, apanhar algodão. E naquele tempo, né? Porque o jogador de 15, 16 anos não ganhava, né, dinheiro que nem hoje. Os meninos de 15, 16 anos ganham bem já hoje. Mas eu tinha um sonho, o sonho estava dentro de mim mesmo, cortando cana ali, ponhando algodão. Eu tinha um sonho de ser jogador. E até minha mãe cobrava muito, falava que meus irmãos, né, que jogavam profissional, mas não jogavam num time de expressão assim, né? Jogava time da A3, tá, sabe, que é hoje o futebol, né? A3, e não ganhava dinheiro naquela época, né? E minha mãe ficava falando, futebol não dá dinheiro, porque meus irmãos não traziam dinheiro para casa, aí ela ficava reclamando, eu falei, vai trabalhar. Aí eu comecei no Rio Branco, né, com 12 anos. Aí eu fui emprestado para o Palmeirinha de Porto Ferreira, e não tinha espaço assim profissional. Aí eu achei melhor ser emprestado pro Palmeirinha de Porto Ferreira, que eu joguei A3, que é hoje, né, que fala, né. Minha mãe também tinha muita dificuldade, porque tinha uma geladeira, até que ela amarrava a geladeira, né, quando ia abrir, a geladeira caía. O meu sonho era dar uma geladeira nova para minha mãe, entendeu? Dar algo de melhor para minha mãe. Eu fui contratado por Palmeirinho de Porto Ferreira, aí fui ganhando um pouquinho, não era muito, mas já dava para ajudar minha mãe já, né? E o meu pensamento era ajudar minha mãe, meu pai, a sair daquela situação que passava ali dentro de casa, que era dificuldade. E eu me lembro que eu recebi o salário do Palmeirinha, eu não tinha nem começado o campeonato ainda. Aí eu peguei o dinheiro, fui lá na Casa Bahia, comprei uma geladeira novinha para minha mãe, dei de presente para ela. E vendo uma geladeira nova dentro de casa, para mim foi uma alegria, ver a alegria da minha mãe, deu mais motivação de eu jogar. E no primeiro jogo meu, né, da A3, no profissional, com 18 anos, depois que eu dei a GD para minha mãe, Deus abençoou a minha vida, né? E eu consegui fazer 4 gols, né? Num jogo. Aí no segundo jogo eu fiz 8 gols. Aí a mídia de Porto Ferreira, né, que é vizinho aqui de Americana, começou a falar de mim muito bem lá em Porto Ferreira. Aí passou para a rádio aqui de Americana, para o jornalista de Americana. Aí eu voltei para o Rio Branco em 90, para disputar o campeonato da A2, né? Aí a gente subiu para a primeira divisão do campeonato e eu fui artilheiro do campeonato com 14 gols. Aí o São Paulo teve interesse, eu fui emprestado pelo São Paulo, né, em 91, né? Em 90 você estava assistindo o Campeonato Brasileiro que o Corinthians ganhou na arquibancada, isso, né? E em 91 você estava dentro de campo sendo campeão pelo São Paulo. Conta pra gente aí. Isso então, rapaz, essa história aí foi muito linda. Fizeram uma seleção, os melhores jogadores da A2 contra os melhores jogadores da A3. Aí eu fui fazer preliminar de São Paulo e Corinthians, Campeonato Brasileiro, né, 90. O Morumbi tava lotado, aí do Corinthians também, né? E eu fiz a preliminar naquele jogo. Aí acabou o jogo, eu falei, vou ficar aqui no Morumbi, né, pra ver a final. Aí eu tava na arquibancada lá assistindo o jogo, São Paulo e Corinthians. Eu nem sabia que eu ia ser contratado pelo São Paulo, nem sabia que o São Paulo tinha interesse em mim. Aí eu tava lá vendo o jogo, aí eu vi o Corinthians em 90. O Corinthians tava em 90, o Corinthians sendo campeão em cima do São Paulo, gol de Tupanzinho. Aí em 91, eu tava sendo contratado pelo São Paulo e sendo campeão paulista em cima do Corinthians, cara. É uma coisa assim que você vê o mundo como dá volta. Hoje você tá embaixo, amanhã você tá em cima. Então você nunca pode desprezar ninguém, né? Eu acho que essa é a vida. Falando sobre 92 e 93, Campeonato Brasileiro, Paulista, Libertadores, campeão do mundo, como é que foi essa sua passagem pelo São Paulo? Quando eu fui para o São Paulo, 20 anos de idade, cheguei no São Paulo, fui campeão em 91 paulista, campeão brasileiro em 91 também. E em 92 eu fui campeão mundial e campeão da Libertadores. Então minha história praticamente mudou, né? Eu era um jogador decisivo, né? Sempre eu destaquei. Na final da Libertadores 92, eu sofri o pênalti, né? Fiquei para a história do São Paulo, porque o São Paulo não tinha nenhuma Libertadores, né? Foi onde tudo começou ali. Tinha 120 mil pessoas no Morumbi, né? Eu sofri o pênalti, o Raí bateu e a gente foi campeão nos pênaltis ali. E ali começou a mudar a história do São Paulo. E daí começou, né? A minha vida ser mudada, da minha família, as coisas melhorou pra gente. Então, eu só tenho a agradecer a Deus. E você lembra do momento, assim, você tem na sua cabeça a hora que você sofreu o pênalti, quando o Tele chamou você pra entrar? Como é que foi esse momento? Então, rapaz, foi muito assim, engraçado, cara, que eu tava no banco. Em 91 eu tava voando no São Paulo, né? Campeão paulista titular, em 91. Aí, campeão brasileiro titular. Aí eu pedi pra vir embora da seleção, né? Brasileira.
Aí o Tele ficou bravo, aí em 92 eu fiquei no banco, tava no banco da Libertadores. Mas só que eu entrava, todo jogo que eu entrava assim, eu fazia gol, ajudava o time a ganhar. Eu tava, sabe, resolvendo, né? E a torcida sempre pedia meu nome. Quando o São Paulo não tava bem no jogo, a torcida consegue gritar meu nome, Macedo, né? Aí o Tele olhava pro banco, né? Aí eu falava, nossa, louco pra entrar, né? Mas a gente tem que esperar o homem, né? E nesse jogo aí da Libertadores, cara, eu tava no banco, aí a torcida começou, Macedo, faltava 20 minutos, cara. Aí o Tele pegou e falou assim, aquece, Macedo. Aí eu aqueci, né? O Muracy lá aqueceu. E eu entrei no jogo, aí o Tele falou pra mim assim, ó, mas você joga, vai pelas beiradas, porque meu forte é o diagonal, né? Eu entrava muito bem em diagonal. Então ele falou assim, joga aberto e a primeira bola que você pegar entra em diagonal. Primeira bola que eu peguei no jogo, assim, né? Do lado direito ali, diagonal, que é o meu forte, eu entrei driblando assim, a zaga do New Old Boys, né? Da Argentina, né? Eu entrei driblando, aí o Gamboa pegou e me puxou, né? Pela camisa, né? Aí quando eu fui bater para fazer o gol, o goleiro saiu, né? Do New Old Boys, aí o Gamboa me puxou pela camisa, eu caí. O juizão deu pênalti, né? Então tô na história aí dessa Libertadores aí. E a torcida invadiu o campo depois do jogo, né? Como é que foi essa loucura aí, meu? Todo mundo... Rapaz, caramba, eu fiquei até com trauma, mano. Cara, eu não sei até hoje, tinha 120 mil pessoas no Morumbi. Aí a hora que o juiz deu o apito final do pênalti, rapaz, nossa, a torcida do São Paulo invadiu o campo. E eu tentei correr, entendeu? Quando eu vi aquela invasão dentro do campo, eu tentei correr. Mas só que daí, não deu tempo de eu correr. Quando eu fui tentar correr, cara, a torcida me invadiu, levou minha chuteira, que eu não sei onde tá, levaram minha meia, levaram minha camisa, que eu ia guardar tudo de lembrança. Aí queria levar meu short, mas só que eu não jogo de sunga. Aí eu pedia, pelo amor de Deus, falei, não tira meu short não, eu ia ficar pelado, cara, dentro do Morumbi. Aí eu comecei a segurar meu short, aí a polícia veio, né, e viu que eles estavam tudo em cima de mim, porque pra eles eu era um deus, cara, porque eu sofri o pênalti da Libertadores, o pênalti do título, entendeu? Aí eu peguei, cara, e falei, não, eu não jogo de sunga, tal. Aí eu me lembro que o policial veio, começou a meter umas cacetadas, os caras, solta, sai de cima do Macedo. Aí eu peguei, fui pro vestiário, fiquei um pouco ali no vestiário ali, acalmar, teve trás, aí eu saí para receber a medalha e os troféus, né, junto com os jogadores. O Tele Santana, né, ele era muito sério, muito rijo, né, era um homem muito sério. Ele cobrava muito da gente, né, a postura, a disciplina dentro de campo. E a gente procurava obedecer, né, porque a gente tem que obedecer também, porque senão a gente não vira jogador, né. Então, para mim, jogar com craque como Raí, Miller, Palinha, Cafu, Erivelto, Zete, Antônio Carlos, Leonardo, Ronaldão, Toninho Cerezo, Pintado, Dinho, entendeu? Só os craques mesmo, né? Naquela época lá de 91, 92, esse time, e 93, esse time imbatível do São Paulo. Então era para mim, e trabalhar com o Tele Santana também, né? Copa de 82, Copa de 86, entendeu? Então, para mim, foi um sonho que eu agradeço a Deus, né, de ter a oportunidade, né, de colocar eu no lugar certo e no momento certo, né, porque eu caí num time bom, né, como São Paulo, e com um treinador como o Tele também, que eu aprendi muito com o Tele, corrigiu muito eu, dei muito trabalho para ele, valeu a pena, porque a gente conseguiu e fomos vencedores, né, ali no São Paulo, ganhamos muito título e fizemos uma história no São Paulo, né. Macedo, e quando você colocou aquele cabelo lá, como é que o Tele te recebeu lá no treino? Rapaz, o cabelo, cara, nossa, é uma história que eu vou falar pra você, cara. Esse cabelo deu trabalho, cara. E o Gullit, né? O Gullit, eu gostava do Gullit, de ver o Gullit jogar da Holanda e tal. E o cabelo dele, eu queria imitar o cabelo do Gullit, né, cara? Aí eu não sabia, que eu não conhecia muito São Paulo. Assim, eu não saía muito, ficava mais na Barra Funda, porque eu dormia lá na Barra Funda, né? O Tele dormia junto com a gente lá no CT, na Barra Funda. Eu não saía muito, aí eu conversei com o Vitor, né, que o Vitor morava no Morumbi, ele ia da base, aí tinha subido profissional, ele conhecia mais lá São Paulo do que eu, porque eu já vinha da base. Aí eu perguntei pra ele onde que tinha um pessoal que podia fazer um cabelo, né, do estilo do Gullit, né, tal. E aí ele falou que conhecia uma mulher que fazia, tal. Aí a gente foi lá, eu conversei com a mulher na hora, na cabeleireira, ela falou que fazia, eu falei, beleza, né. Mas só que eu não avisei o Tele, né. E não avisei ninguém, né, cara? Fui lá e fiz o cabelo, cara. Mas eu achei que o Tele não ia ficar bravo, cara. Aí foi à noite e a gente ia jogar contra o Flamengo, no Morumbi, né? Cheguei no São Paulo, mandei o Vitor amarrar o cabelo pra dormir e tal. Achei que eu tava arrebentando, né, cara? Falei, tô bem pra caralho, eu tô arrebentando, né?
Aí acordei de manhã pra tomar café pra treinar, cara. Dou de frente com o Tele e com o seu Hermes, o diretor de São Paulo. Nossa. Quando eu dou de frente, o Tele já veio assim, começou a falar na minha cabeça. Cria juízo, Macedo. Você tá querendo aparecer, coloca uma melancia na cabeça, você tá mudado, você não é o mesmo, vou fazer uma reunião. Aí ele fez uma reunião na hora, cara. Na hora, aí todo mundo no vestiário, né, meu? Aí ele começou a falar pro Cafu, né? Cafu, o que você acha do cabelo do Macedo? Aí o Cafu, professor, eu acho que não tem nada a ver. O Macedo tá fazendo gol, tá resolvendo. Aí o Tele falou assim, não, quem manda aqui sou eu. Ele vai ter que tirar esse cabelo. Se ele não tirar esse cabelo comigo, ele não joga. Ele só vai treinar. E depois do treino ele vai tirar o cabelo. Aí eu treinei e depois eu tirei o cabelo. Mais 3 horas para tirar, 10 horas para colocar e 3 para tirar. Quanto o tempo cabelo durou? O cabelo que não durou um dia. O cabelo de um dia, eu falo. Só dormi com o cabelo. Não deu nem 24 horas. E a história do carro também, com adesivo, que você chegou lá no CT? Nossa, cara, adesivo. Nossa, esse carro eu coloquei. Eu andava, eu gostava, ia no shopping de vez em quando, aí eu vi uma mulher e tal. Gostei do estilo dessa mulher, coloquei no meu carro. Nossa, ele ficou louco. Aí ele começou a criar juízo, por que você vai fazer isso? Colocar mulher no seu carro, no capô do carro, na porta do carro, e não sei o que, tem que tirar isso aí e tal. Aí deixou eu ficar só com uns dias, depois eu fui lá e tirei também, cara, nossa. Dei muito trabalho pro homem, viu? Mas ele corrigiu muito eu, viu? Depois você foi pra Espanha, fez até gol no Real Madrid. Como é que foi sua passagem lá na Espanha? Então, eu fui emprestado em 93, né? O São Paulo me emprestou pro Cádiz da Espanha, né? Eu fui disputar um campeonato lá na Espanha e eu fui muito bem lá. Eu falo que 2 coisas que eu me arrependo, cara, no futebol. Foi ter pedido para vir embora da Espanha e da Seleção Brasileira Sub-21. Eu me arrependo mesmo que eu falo pro meu filho não fazer, que meu filho tá no mesmo rumo que eu aí no futebol. Eu falo, não faz o que seu pai fez não, cara. Eu fiz gol no Real Madrid, Cádiz Real Madrid, eu fiz gol no Bernabéu, fui convocado para a seleção da Espanha, os melhores jogadores, uma partida contra a droga, lá em Barcelona, a seleção da Espanha contra o Barcelona. Eu fui convocado, eu estava vendido por $1,5 milhão para o Albacete da Espanha. O empresário me ligou, Torcal, né? 3 jogos para terminar na Espanha, larguei tudo e vim embora, cara. Deixei dólar, deixei tudo. Então eu me arrependo aí de ter feito isso, porque eu tenho certeza que eu tinha um futuro muito bom lá na Europa e eu ia se dar bem lá na Europa, porque no primeiro ano que eu já fui, já se destaquei. Se eu tivesse mantido lá na Europa, eu tinha jogado em lugares maiores, né? Time mais grande, né? De tradição. Eu tinha chegado mais longe. Macedo, você jogou também no Santos com o Giovani, jogou no Grêmio, onde você foi campeão também pelos clubes, no Vasco com o Edmundo, o Denner na seleção brasileira. Quem foi seu melhor parceiro dentro de campo? Rapaz, tem muitos, cara. Eu não posso falar não. O Giovani, meu, parceiraço, craque, jogou do meu lado. Eu tive uma história brilhante com ele no Santos. Fomos vice-campeão brasileiro, perdemos pro Botafogo, a final em 95. E o Ronaldinho Gaúcho também, um menino novo, com 17 anos, cara. Pô, nem acreditei. Jogar com ele e saber que ele foi o melhor do mundo e foi esse jogador maravilhoso. Então, para mim, foi um sonho ter jogado com ele no Grêmio. Fui campeão Copa Sul lá no Grêmio, fui campeão Copa Sul e campeão gaúcho com ele lá no Grêmio. Então, para mim, foi uma alegria muito grande, porque jogar do lado de uns caras desses, né, que venceu, chegou longe, né? Edmundo também no Vasco, cara, pô, craque, gente boa, parceiro também. Entendeu? E o Denner também na seleção, final do Denner na seleção. O Ronaldo Fenômeno também, não pode esquecer do Fenômeno, no Cruzeiro, jogamos junto no Cruzeiro, morava no mesmo apartamento que eu, levava ele pro treino. Então, pô, com 17 anos, então tive a oportunidade de estar do lado desses craques aí e ajudar eles também, né? Porque com a experiência que eu tinha, eu conversava muito com eles, ajudava muito eles, sabe? Falava como que era o futebol, como que tinha que fazer para chegar a algum lugar. Então dava muito conselho pro Ronaldinho Gaúcho, pro Fenômeno, no vestiário, porque eu já tinha vários títulos, né? E eles estavam começando. Então eu passava a minha experiência às vezes para eles, né? Como para chegar em algum lugar, entendeu? E eles ouviam. Então para mim foi uma alegria muito grande, cara, ter jogado só com esses craques aí, né? Vasco e Flamengo, Maracanã, 4-1 pro Vasco. Gol seu e do Edmundo e o Bebeto do outro lado. Como é que foi esse jogo aí? Então, rapaz, sabendo que tem craque do lado do Flamengo e craque do lado do Vasco, né, cara? A gente não sabe, né? Porque clássico, né? A gente não sabe quem vai ser o vitorioso, né, cara? E a gente tava acreditando nesse jogo porque a rivalidade lá, Flamengo e Vasco, é muito grande, cara. E foi o primeiro clássico que eu joguei, né? Lá no Rio, né? Flamengo e Vasco e, nossa,
E quando ganha do Flamengo lá pra eles, acabou, não precisa ganhar mais ninguém, acaba o campeonato. Pô, eu nem sabia essa rivalidade. Depois que nós ganhamos o jogo, que eu fiquei sabendo dessa rivalidade, né? Nós ganhamos de 4-1 do Flamengo. Como você falou, com esses craques, como o Bebeto, tava jogando do outro lado lá, né? Do Flamengo. E aí ganhamos de 4-1, 3 gols do Edmundo, né? E eu fiz um gol, né? O Edmundo fez 3 e eu fiz 1. Aí o Eurico Miranda entrou no vestiário, o diretor do Vasco, começou a gritar, cara. Casaca, casaca, ganhou do Flamengo, não tinha ganhado mais de ninguém, acabou o campeonato. Eu falei assim, nossa, cara, maior alegria no vestiário. E pra eles ganhar esse Flamengo, pra eles é tudo. Macedo, e agora seu filho tá jogando também no Japão, você tá empresariando alguns jogadores. Como que tá a sua vida agora, depois do futebol? E através do meu filho eu comecei a envolver no futebol, porque eu comecei a levar ele no São Paulo com 9 anos, né? Eu levei ele com 9 anos no São Paulo, 2 vezes por semana, lá no CT, né? Em Cotia, né? Aí eu acordava às 5 horas da manhã, que o treino dele era 9 horas, 2 anos fazendo isso. Aí depois ele foi de São Paulo, ele foi pro Santos, ficou mais dos 12, depois o São Paulo mandou ele embora com 12 anos, né? São Paulo mandou ele embora com 12, aí com 12 ele foi pro Santos, aí dos 12 aos 14 ele ficou no Santos, aí dos 14 aos 18 ele ficou no Palmeiras. Aí depois eu levei ele pra fora do país e ele tá bem lá no Japão, graças a Deus, e agora eu tô envolvendo, através dele eu comecei a envolver no futebol, tô feliz do meu filho estar no Japão. Meu filho é uma herança que Deus me deu aí, né? Não posso deixar de falar também da Letícia, minha filha também, esse casal maravilhoso. E eu tô feliz pro meu filho e espero que ele jogue na seleção brasileira, né? Um dia eu consigo ver ele jogar na seleção brasileira, mas não faz igual o pai dele, né? Porque o sonho de todo jogador é jogar na seleção brasileira. Eu falo pra ele, não faz o que seu pai faz, não. Faz tudo diferente, eu falo pra ele. Eu converso com ele, faz tudo diferente. Então, pra mim, é uma alegria muito grande ter um filho jogador aí. Meu apelido é Peixe. Eu tô no Rio Branco desde 75. Acompanhei a trajetória do Macedo. Aí a gente teve um jogo contra o Marília aqui, que no começo o Macedo não queria jogar, porque o pessoal não queria deixar a família dele entrar. Aí ele destrocou, tirou o material e falou, não vou pro jogo não. Se eu jogar eu faço 2. Aí o pessoal colocou a família dele para dentro, ele trocou, entrou no jogo, fez 2, inclusive ele fez 1 ali naquele gol ali, ó, que ele bateu. O goleiro saiu no pênalti, ele bateu a bola, entrou no primeiro pau. Aí ele falou que viu, na entrevista, ele falou que viu o goleiro saindo. Você acredita nisso? Isso aqui é o mordomo, peixe, fera. Esse aqui é time grande, ele fala minha chuteira, mas o cara é fera. Esse aqui, quem quiser contratar, pode contratar aqui, esse é fera, time grande. E é verdade, mas eu valorizei o gol, né, gente? Tem que valorizar, né? Abraço, viu, Gatinho?